Hoje eu acordei com essa notícia aqui. Pastor mantinha caso extraconjugal com a nora. Igreja confirma afastamento e convoca jejum e oração. E eu quis gravar um vídeo sobre isso. Vocês sabem que eu comecei na internet denunciando, né, contando na verdade a minha história. Eu fui casada com um pastor durante quase 18 anos, eu sofri várias traições, eu sofri agressões, eu sofri abuso, um monte de coisa. Né? Eu não vou falar aqui porque fica repetitivo. E eu sofri várias coisas. E na época, a igreja também não fez nada. Como até nos dias de hoje não faz. E hoje eu acordei com essa matéria e eu vim falar um pouco sobre ela. Eu não sou de comentar coisas aqui da internet, mas essa eu quis comentar. E sabe assim, o que me provoca um grande ranço dos líderes, né? Eu não falo da igreja, mas das lideranças sim. Por quê? Algumas lideranças meio que mascaram, né? Eles encobertam o erro dos homens. Isso, dos homens. Porque no meio das mulheres a gente quase não vê isso, tá? Tem caso de escândalo, sim, de pastoras, né? De um monte de coisa que... Tem, não estou falando que não tem. Mas no meio masculino é recorrente. E por ser recorrente, eu acredito que a igreja abafa. Ah, Ana Lúcia, mas a igreja abafa porque a igreja não quer expor, não quer escancarar. Mas será que é certo? Eu, na minha visão, deveria ter uma punição maior. O que dizer de um pai que é pastor e trai o próprio filho? Não, tudo bem, ele traiu a esposa dele também. Lógico, mas ele traiu o próprio filho. Filho é um pedaço de nós. Ele tinha caso extraconjugal com a nora. E a liderança da igreja convoca para jejum e oração. Vai jejuar o quê? Vai orar em favor de quê? Da restituição dessa família? Você acha que essa família tem como restaurar? O pai, ele provocou a destruição de toda a família, não só do ministério dele, mas do casamento. Imagina a cabeça desse filho ao descobrir que o pai tinha caso com a própria nora. E aqui na internet eu denuncio casos assim. Aqui na internet eu dou voz às mulheres que passaram por isso, às mulheres que passam por isso, muitos casos dentro das igrejas. E eu pergunto para vocês, o que fazer para isso acabar, né? Como resolver esse problema que parece que é um problema assim que acontece todos os dias no nosso meio, as lideranças sabem e ninguém faz nada. Um ou outro que é pego, né? Esse aqui ele foi pego. Um ou outro é pego, mas ninguém faz nada. Continua o mesmo problema, continua-se a igreja mascarando que tem um problema grave. Eu acho que as igrejas deveriam reconhecer isso. Existe um problema grave dentro das igrejas. Um problema de adultério, casos graves, pastores narcisistas, pastores abusadores, pastores que estão destruindo a si mesmo e destruindo outras famílias. E as lideranças parece que não faz nada. A igreja convocou um jejum e oração em favor de quê? Não estou aqui batendo na igreja, não. Mas eu acredito assim, a igreja deveria falar da esposa, né? E a esposa dele? Alguém vai estar orando e jejuando por ela? E o filho dele? Ah, Ana Lúcia, você está aqui acusando, falando, eu estou falando, quem errou foi ele, não foi eu não. Então eu tenho todo o direito de vir para a internet e expressar a minha opinião. E o filho e a esposa? Né? Então assim, passa-se demais a mão na cabeça, né, de alguns homens líderes e as mulheres são deixadas de lado. Essa esposa vai precisar de ajuda. Esse filho vai precisar de ajuda. Né? E o que a igreja vai fazer a respeito disso? Ana Lúcia, por que você está gravando esse vídeo? A minha intenção com esse vídeo é abrir a sua mente de uma vez por todas que não existe homens perfeitos, não existe mulheres perfeitas. O ser humano erra. Todo ser humano erra, nós temos pecados. Então esse vídeo é para você que tudo que acontece na sua vida vai lá correndo contar para o pastor. Talvez o pastor com quem você está desabafando está pior do que você. Esse vídeo é para você que tudo que acontece na sua vida você vai lá correndo pedir o conselho de um religioso. Eu nem vou falar de outras religiões aqui.
Talvez a pessoa de quem você está pedindo conselho, ela está pior do que você. Ah, Ana Lúcia, então eu vou pedir ajuda para quem? Gente, nós temos que aprender de uma vez por todas, dobrar o nosso joelho e falar com aquele que pode resolver. Deus, Ele é o único que pode resolver o nosso problema. Quando você espalha o seu problema para uma pessoa, essa pessoa, a tendência dela levar para frente é muito grande. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós nos aconselhamos. Existe sim pessoas de Deus? Existe. Existe ainda homens de confiança? Claro que existe. Mas no nosso meio está cada dia mais escasso. Então assim, sabe, não se engane, se apegue a Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus tomar conta da sua vida. Para de ficar contando sua vida para quem não vai ajudar você a resolver seu problema. Para de ficar expondo a sua vida para quem não vai te ajudar. Você não conhece por detrás do que essa pessoa pode estar fazendo. Eu sei que talvez eu vou ser muito criticada por estar gravando esse vídeo, talvez tem gente que não vai gostar, mas esse vídeo aqui é para quem me acompanha e gosta de me ouvir. Se você não concorda, eu respeito a sua opinião, mas eu também tenho a minha opinião. Então, assim, eu fiquei hoje muito pensativa, né, sobre essa mulher, essa esposa desse pastor. Alguém, será que acolheu ela, que pensou nela? E sobre o filho desse pastor, né? Porque, assim, imagina a cabeça do filho saber que o próprio pai teve um caso com a esposa dele, né? No caso, com a nora. Então, assim, a igreja precisa despertar. As pessoas estão em cima do púlpito brincando com Deus. Elas estão em cima dos palcos das igrejas brincando com o nome de Deus. Não se respeita mais o nome de Deus, e Deus, Ele é santo. Ah, Ana Lúcia, mas aí, ó, Deus permitiu que venha a vergonha, que venha o escândalo. Tá, tudo bem, mas esse homem, ele precisa ser afastado do cargo dele e nunca mais subir num púlpito para pregar. Nunca mais. Se fizesse isso com um, eu acredito que os outros teriam vergonha na cara e não faria isso mais. Aí vão ter os que vão falar assim, ah, Ana Lúcia, mas Deus é amor, Deus é perdão, e se ele se arrependeu, ele tem direito. É diferente, gente. Tudo bem, ele pode se arrepender, né? Ele pode se consertar, mas eu acredito que igreja é santo. Púlpito de igreja deveria ser um local de santidade. Púlpito da igreja deveria ser um local de adoração. E se a pessoa errou, tudo bem que ela seja disciplinada, mas que nunca mais ela suba no púlpito para pregar, porque ela foi contra a palavra de Deus. Ah, Ana Lúcia, mas na Bíblia tem aqueles que errou, se arrependeu e voltaram a ser muito mais de Deus como antes. Gente, hoje em dia não tem homens como os homens da Bíblia, não. Então não se engane, tá? Não se engane, não tem. Os homens de hoje são piores do que os homens da Bíblia. Então, assim, o meu intuito com esse vídeo é abrir os teus olhos. Não estou falando para você deixar de ir à igreja, não estou falando para você deixar de acreditar em pastor, não estou falando nada disso, eu estou falando para você guardar a sua vida. Nós chegamos num tempo em que nós não devemos ficar contando a nossa vida para qualquer um. Você não sabe o que aquela pessoa está fazendo por detrás dos bastidores. Chegamos em uma época em que precisamos ter o nosso contato com o nosso Criador, que é Deus. Precisamos manter a nossa intimidade com o autor e consumador da fé, que é Jesus. Ana Lúcia, mas então você quer dizer que eu não devo pedir ajuda para ninguém? Sim, mas antes de você falar com uma pessoa, ore a Deus, fale com Deus. Senhor, eu posso contar isso para essa pessoa? Senhor, é certo eu desabafar com essa pessoa? Ou então você procure ajuda na terapia, na psicologia. Antes eu não acreditava, tá? Os psicólogos que me acompanham, eu estou sendo sincera, eu não acreditava na terapia, não acreditava na psicologia, hoje eu acredito. Porque é uma pessoa que você paga, você vai lá para conversar com ele e ele vai te aconselhar da forma certa e ele não vai sair lá do consultório, porque eles têm um código de ética, tá? Então, pelo menos, ele não vai sair do consultório espalhando a sua vida para todo mundo. Por que que eu estou falando isso? Porque nas igrejas você vai, você se aconselha com os pastores e depois você vira pauta para pregação. Depois você vira pauta na hora da pregação, porque quantas vezes eu já fui em igrejas e eu vi o pastor falar assim, certa vez uma irmã veio aconselhar comigo que estava sendo traída pelo marido e eu aconselhei tal. Quantas vezes você já viu no palco das igrejas os próprios pastores contar histórias
que os membros foram pedir ajudas para ele, eles contaram no palco da igreja. Então, o profissional da saúde, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, ele não vai fazer isso com você. Ou então você busque direção a Deus, sabe? Senhor, eu devo desabafar com o meu pastor? Eu devo pedir ajuda? Eu devo pedir oração? Eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido para você, mas eu tinha que gravar ele. Eu tinha que gravar. Então aqui no meu canal eu quero postar o que Deus me direcionar a postar. Né? Eu não estou aqui para afastar ninguém da igreja, eu não estou aqui para falar mal de igreja, tanto é que eu não falo nome de igreja aqui, eu não estou ainda aqueles que são de Deus, eu acredito muito nisso, mas também no nosso meio está cheio de pessoas endemoniadas, cheio de pessoas perturbadas, usando capa e título de pastor. E Deus está trazendo a vergonha deles aí, ó, todo dia é escancarada a vergonha deles. Então tome muito cuidado. Se esse vídeo fazer sentido para você, deixa o seu like, comenta o que você achou, compartilha esse vídeo para uma pessoa que você conhece que é fanática pela religião. Eu sei que muitas pessoas precisam abrir os olhos para isso. E tome muito cuidado com quem você se aconselha. E a igreja deve sim orar e jejuar pelos que estão precisando realmente da presença de Deus. Ah, Ana Lúcia, você acha errado orar e jejuar pelo pastor que traiu a esposa? Eu acho. Eu acho, sabe por quê? Ele conhece a palavra. Sim, todo mundo é digno de misericórdia, lógico. Mas oremos mais por quem precisa, né? Por quem não conhece a palavra, para que novos convertidos se convertam. Não vamos perder o tempo para quem já conhece a palavra, para quem sabe a verdade e ainda assim está na mentira. Não. Vamos dedicar o nosso tempo, o nosso jejum e oração para que Deus alcance os corações que ainda não conhecem a palavra dele. Esse é o meu ponto de vista. Eu espero que você me entenda. Se você não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever. Eu sou a Ana Lúcia Santana e aqui eu trago conteúdos todos os dias. Tá? Para você que ficou até o fim, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Vamos orar e jejuar sim, para que o Espírito Santo alcance pessoas novas, para que Deus alcance aqueles que não conhecem a palavra dele. Tchau.